Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa aula de hoje, onde nós falaremos sobre atendimento ao cliente. A importância de você estar preparado para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso na negociação a partir do momento que o cliente chega até você ou a partir do momento que você faz uma prospecção ativa e você chega até o cliente. Então a aula de hoje, presta muita atenção, pega papel, pega caneta, vamos anotar todas as dicas que eu vou trazer para você nessa aula, mas antes de entrarmos aqui no conteúdo, eu queria falar um detalhe muito especial para todos vocês. Se você tem na sua cabeça de que vendas é um dom, esquece. Vendas é técnica. Então essa aula de hoje sobre atendimento ao cliente vai te trazer conteúdo prático para que você possa ter êxito nas suas negociações. E eu diria que vendas, o sucesso nas vendas, não se baseia somente em técnica, mas sim em 3 pilares principais, onde nós temos o primeiro pilar, a técnica, o segundo pilar, a inteligência emocional, ou seja, você está lidando com as suas emoções e com as emoções do seu cliente. Então, aquele vendedor que é ansioso, aquele vendedor que deixa transparecer as suas emoções, dificilmente ele vai ter sucesso nas suas negociações. E resiliência, fé. Nós recebemos muitos nãos todos os dias. Então, se for para você desistir no primeiro não, talvez essa profissão de vendedor, de corretor de imóveis, não seja para você. Então, não esquece, anota aí. O sucesso das vendas ele é baseado em 3 principais pilares: técnica, resiliência e inteligência emocional. Então vamos lá falar sobre atendimento ao cliente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa aula e anotem tudo que for aí muito importante para vocês colocarem em prática. Então, para começar esse conteúdo de atendimento ao cliente, eu queria trazer a seguinte frase que vocês estão acompanhando aqui na tela junto comigo. O que diferencia os profissionais de sucesso nessa etapa do atendimento é a preparação. Ou seja, você estar preparado. Nenhum atleta vai para as Olimpíadas competir ali durante, muitas vezes, alguns minutos, sem se preparar, muitas vezes 4, 8, 12 anos. Então a preparação ela é muito importante. Então esteja preparado para realizar a sua melhor apresentação. É importante encantar, surpreender e conquistar o seu cliente. Antes do cliente comprar o imóvel, assinar o contrato, negociar uma propriedade, ele precisa comprar você, corretor de imóveis. Então, essa apresentação é muito importante. E é ali nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, que o cliente ele vai gerar uma conexão ou não com você. Então, esteja atento a isso. Quais são as etapas de um atendimento de sucesso? Onde a gente fala sobre gestão do seu tempo e a gestão do tempo do cliente. Hoje ninguém tem tempo, as pessoas querem tudo para ontem, as pessoas têm dificuldade de encontrar um horário dentro da sua agenda. Então é muito importante que isso seja levado em consideração. E você também, corretor de imóveis. Você não tem tempo muitas vezes para ficar rodando de um lado até o outro, e não só tempo, recurso. Tempo é dinheiro, então para você se deslocar do seu escritório, da sua imobiliária, do seu plantão de vendas, até a residência de um cliente, até um imóvel, até um condomínio, isso leva tempo, isso envolve recursos financeiros. Então é importante a gente otimizar para economizar tempo e ter mais sucesso nas nossas negociações. Então, o que a gente vai dividir aqui? Essa primeira etapa, esse primeiro bloco aqui do treinamento, nós vamos dividir em três principais ações. A primeira delas é investir o seu tempo para conhecer de fato as necessidades do seu cliente. O que realmente ele está buscando, quais são as dores, o que ele já viu, o que ele ainda não viu, o que ele conhece ou desconhece do mercado imobiliário. Então, invista tempo nesse primeiro momento em levantar essas informações, identificar as necessidades e as exigências do seu cliente. No segundo momento, busque entender o que é mais importante para ele. Se ele está fazendo investimento, se ele está comprando como um sonho para a família morar,
ou se ele está buscando uma rentabilidade financeira. Busque identificar o que realmente é importante para ele. É a proximidade da escola dos filhos? É a segurança que aquele condomínio pode proporcionar? É a proximidade da praia? Proximidade do trabalho? Enfim, não sei. É o seu cliente que precisa te trazer essa informação. Quais são, o que é mais importante para ele, tá? Para ele, para a família dele, para os filhos, enfim. E terceiro ponto, não tenha medo de fazer perguntas. Eu sempre comparo com um médico. Como que o médico identifica qual é o problema do paciente para que ele possa fazer um tratamento? Perguntando, diagnosticando. Então, além das respostas trazerem informações valiosas que vão ajudar na sua busca do produto ideal para esse cliente, seu cliente vai perceber que você está interessado nele. Então, não tenha medo de fazer perguntas. Esse é o momento. Se você achar que é necessário se justificar, informa seu cliente. Olha, eu, corretor de imóveis, fulano de tal, eu trabalho de uma forma diferente do que a maioria aí do mercado. Nós aqui na imobiliária XYZ, nós trabalhamos de forma consultiva. Então eu preciso realmente sentar com você, cliente, para entender quais são suas dores, quais são suas necessidades, quais são seus problemas, quais são as suas exigências. Então esse é o momento do diagnóstico, esse é o momento de fazer perguntas. Faça perguntas inteligentes, ouça mais e também fale menos. Então, resumindo aqui esse primeiro bloco, invista o seu tempo para identificar as necessidades e exigências do seu cliente. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que realmente é importante para esse cliente, tá? E terceiro ponto, faça perguntas. Se possível, envolva a família. Quem é o tomador de decisão ali? É o esposo? É a esposa? Os filhos influenciam? Os pais? Os avós? Os sogros? O sócio? A sócia? Não sei. Então, invista tempo fazendo perguntas. Porque esse tempo que você vai investir agora fazendo perguntas é um tempo que você vai economizar lá na frente para ter sucesso ou não na sua negociação. Fechou? E aí, Ralph, beleza, você falou de fazer perguntas. O que eu devo perguntar? A gente pode elencar aqui uma lista gigantesca, tá? Eu trouxe alguns exemplos para começar a clarear um pouquinho a nossa mente a respeito dessas perguntas. De novo, comparando com o médico. O que o médico pergunta quando você senta na frente da mesa dele no consultório? Quais são seus hábitos de saúde, hábitos alimentares? Tem algum histórico familiar de um problema, de uma situação, de uma dor parecida? Já fez algum tipo de tratamento? Já fez alguma cirurgia? Toma algum medicamento? Olha só que interessante. Eu gosto muito de comparar porque fica mais vivo na nossa mente o que a gente deve fazer ou não. Primeira pergunta, compra para moradia ou investimento? Ele vai comprar para morar com a família dele? Ou ele está fazendo um investimento e ele quer saber sobre retorno financeiro, sobre taxas de juros? Começou com essa pergunta, já são caminhos totalmente diferentes que você vai trilhar nessa jornada de atendimento, nessa jornada do seu cliente, tá? Segunda pergunta, você pretende vender algum imóvel para poder adquirir esse imóvel? Eu já vi muitos corretores que vão lá, mostram inúmeros imóveis e só depois vão descobrir que aquele cliente precisa vender uma casa ou um apartamento para utilizar desse recurso para a compra do novo imóvel. Olha só o tempo que talvez você já perdeu ou esteja perdendo em uma situação similar a essa. Então, precisa vender algum imóvel para fazer a aquisição do novo? Forma de pagamento. É à vista, recurso próprio? O dinheiro já está disponível? Precisa retirar de alguma aplicação? Vai fazer um financiamento bancário, uma carta de crédito? Se é financiamento, já fez um simulado? Banco libera, não libera? Pré-aprovado ou não? Quanto o banco libera? Quanto o banco pede de entrada? Gente, não dá para sair mostrando imóvel à torta e à direita sem antes levantar essas informações. Porque senão o cliente vai estar lá olhando imóveis de R$1 milhão e quando ele perceber o banco vai estar aprovando 500 mil para ele. E aí, vai comprar como? Não vai. Então é o seu tempo, é o tempo do cliente vendedor, é o tempo do cliente comprador, as expectativas que envolvem todas essas pessoas
Então presta atenção nisso aí. Que mais? Qual que é a urgência dessa compra? É de imediato? O cliente precisa mudar semana que vem, está vindo de outra cidade, precisa de uma residência? Ou não? É para 30 dias, 60 dias, 6 meses, 12 meses? Qual é a urgência com relação a essa busca e com relação a essa compra desse imóvel? E uma última pergunta, além de muitas outras que a gente pode fazer por aqui, a gente pode passar um dia todo falando sobre isso, é sobre se o cliente já viu as fotos e já viu os vídeos, né, daquele imóvel. Eu, Ralph, trabalho com vídeos. Então, antes de levar o cliente naquela residência, naquela casa, naquele apartamento, eu gosto e sugiro que o cliente veja, assista o vídeo. Vídeos no YouTube que muitas vezes tem 10, 15, 30 minutos. Por quê? Porque no vídeo ele não vai estar visitando o imóvel, mas ele vai estar praticamente visitando o imóvel e já vai poder ter uma sensação do que é, do que não é, se atende, se não atende, do layout da casa, dos cômodos, da decoração, do condomínio, enfim. Então sugira sempre o cliente, antes de sair para uma visita, que ele veja as fotos, obviamente, e que ele assista o vídeo, caso exista. Então isso vai fazer com que você economize tempo também. Fechou? Atenção a esses detalhes. 3 pontos principais aqui, fazendo um compilado. Primeiro ponto, reúna o máximo possível de informações desse cliente. Se você usa um CRM, uma planilha de Excel, uma agenda tradicional, coloca lá o nome do cliente, data de atendimento e coloque todas as informações. Tudo que ele respondeu, tudo que você perguntou. Faça, né, esse levantamento geral, reúna todas essas informações. Ponto número 2, tenha clareza o que ele realmente quer e o que ele não quer. É importante também perguntar para ele o que ele não quer, para você não perder tempo. E número 3, seja ágil na análise de informações para não esfriar esse cliente. Muitas vezes ele está falando contigo e com mais outra meia dúzia de corretores. Então, aquele que for mais rápido, que trouxer o produto ideal, que atender as expectativas desse cliente, provavelmente vai ter sucesso e êxito. Então, seja ágil. Não adianta atender o cliente hoje, ele te pediu, e daqui uma semana você vai pensar nele para ver o que pode atender ou não esse cliente. Então, fique esperto nesse ponto aí. Fez o atendimento inicial, fez o diagnóstico, levantou o que esse cliente precisa, essa família, seja um investimento de moradia, seja um investimento para ter retorno financeiro por meio de locação, de temporada, não sei, um exemplo. Agora a gente vai passar para o passo a passo da visita de sucesso. Como realizar uma visita de sucesso? Com relação a você, nós vamos dividir em 4 blocos aqui principais. Você, o cliente, o imóvel e a região. Com relação a você, quais são os pontos principais a serem cuidados? Quais são os pontos principais a serem observados? Tá? Pega papel aí, caneta e anota tudo. Primeiro de tudo, seja pontual, né? Não chegue atrasado. Na verdade, chegue antes para que você possa preparar o imóvel, ver se está tudo dentro dos conformes para que nem você e nem o cliente tenha algum tipo de surpresa. Então, seja pontual. Se tem trânsito, saia antes, né? Sempre antes, seja pontual. Esteja apresentável e bem vestido, né? A gente vai ter uma outra aula falando sobre apresentação pessoal, sobre branding pessoal. Então, isso é de extrema importância. Eu não sei o perfil de cliente que você atende, se é Minha Casa Minha Vida, se é alto padrão, se é luxo, independente do padrão de cliente, esteja bem apresentável dentro daquelas condições, né? Dentro daquela situação que envolve esse atendimento. Né? Quando eu falo de bem vestido, eu não estou falando de roupas caras, né? Mas esteja bem vestido e alinhado. Conheça o imóvel antes. Não dá para sair visitar um imóvel com o cliente sem antes conhecer. Se você não conhece, vá um dia antes. Se você não pode ir no dia antes, chegue uma hora antes. Né? Leve o agenciador desse imóvel responsável, fale com o proprietário, reúna todas as informações desse imóvel. Tá? E cuidado com excessos, roupa, maquiagem, perfume. Eu não sei o tipo de cliente que você está atendendo,
eu não sei qual é a religião desse cliente, quais são as crenças. Então, seja neutro, sem exageros, com certeza você vai se conectar muito mais com esse cliente. Beleza? Então, com relação a você, são esses itens que nós devemos estar atentos, tá? Com relação ao cliente, né, confira o tempo que ele tem disponível. Quanto tempo o senhor vai ter disponível para a gente visitar esse imóvel? Meia hora, uma hora? Né? Muitas vezes ele tem pressa. E aí você acaba fazendo uma visita mais devagar, isso pode incomodar o cliente. Ou às vezes você está com a agenda apertada e quer mostrar rápido, mas o cliente tem 1, 2 horas de disponibilidade. Né? E quem sabe durante todo esse tempo você pode preparar até um café, um tipo de surpresa para esse cliente dentro desse imóvel, para que ele se sinta em casa e para que ele se sinta mais aconchegante realmente dentro desse ambiente, desse imóvel, dessa casa. Tá? Identifique também se ele vem só ou acompanhado. Por quê? Para saber se esse acompanhante ou essa acompanhante influencia na decisão de compra. Quem decide a compra desse imóvel? Isso você pode inclusive perguntar. É a esposa? É o casal? Os filhos influenciam? Como é essa dinâmica da família? Isso é bem importante saber. E compreenda o que de fato esse cliente valoriza. Se o cliente valoriza a garagem porque tem vários veículos, foque nesse ponto. Se a esposa valoriza a área de lazer pela piscina em função das crianças, foque nesse ponto. Então, fique atento a isso. Com relação ao imóvel, defina a ordem das visitas. Se você vai mostrar mais de um imóvel no mesmo período, naquela manhã ou naquela tarde, crie uma organização que facilite para o seu cliente, que seja mais funcional em função do fluxo, da dinâmica, da logística da sua cidade. Pense nisso para não ficar dando volta e ficar perdendo tempo aí, o seu tempo e o tempo do seu cliente principalmente, tá? E dentro do imóvel também. Por onde a gente começa? Né? Por onde talvez o cliente tenha interesse de começar essa visita? É pela piscina? É pela suíte? É pela garagem? Você só vai descobrir isso perguntando, tá? Conheça a situação do imóvel, a documentação. Está 100% regular? Pode ser financiado? Tem alguma pendência ali que possivelmente você, corretor ou imobiliária, pode resolver ao longo desse processo? Muitas vezes isso acontece e está tudo certo. O importante é nós termos as informações. Se antecipe com relação aos imprevistos. Então, como eu disse, chegue antes no imóvel. Às vezes é um imóvel que está fechado já há algum tempo. Então, chegue antes, abra as janelas, né, para trocar o ar, para ter um ambiente mais agradável, mais fresco, para que o cliente se sinta melhor. Então, chegue antes para evitar imprevistos. Eu já vi casos de chegar na residência e não ter energia elétrica por algum motivo. Já cheguei na residência e, enfim, algum cômodo estava sujo, né? A gente vai lá, pega a vassoura e varre. Então, chegue antes e evite esses imprevistos. Se antecipe, na verdade. E certifique-se de que o imóvel esteja arrumado. Seja um imóvel onde uma família more, de repasse, ou um imóvel vazio, ou um imóvel decorado. Não sei que tipo de imóvel você está apresentando, mas certifique-se de que ele vai estar arrumado. Eu diria até impecável, porque você não está trabalhando aí com um produto, um serviço de 5, 10, 50 reais. Nós estamos falando de um produto aí com um ticket bem mais elevado, tá? E com relação à região, tenha clareza dos aspectos positivos e negativos daquela região. Nem tudo são flores. Pode ser a melhor região da cidade, mas existe muito trânsito nos horários de pico para chegar e para sair daquela região. Como é que você vai trazer essa informação junto ao seu cliente? Então conheça bem aquela região, tenha as respostas e não queira saber mais do que o seu cliente, porque muitas vezes o cliente ele já pesquisou muito, né, até decidir visitar aquele imóvel. Então tenha clareza de todos esses aspectos que podem envolver a região daquele imóvel. E saiba quais são os aspectos que o cliente valoriza ou não. Um supermercado próximo pode ser bom ou ruim. Um hospital próximo pode ser bom ou ruim, porque gera mais fluxo de veículos, trânsito, enfim, barulho de ambulância, mas às vezes é um ponto que o seu cliente valoriza. Talvez ele seja um médico, então para ele é a melhor opção morar nesse condomínio, nesse imóvel, nessa casa, nesse apartamento,
pela proximidade com o hospital. Então, identifique o que o seu cliente de fato valoriza. E isso você só vai identificar lá atrás, onde eu falei sobre fazer perguntas, tá? E busque informações como trânsito, comércio e serviço, que é o que eu acabei de falar. Escolas, parques, né? Tudo isso pode ser importante ou não para o seu cliente, é ele que vai te dizer. Durante a visita, quais são os pontos importantes a serem observados durante a visita? Então, o primeiro ponto, nessa etapa, foque em dar o seu melhor, superando as expectativas do cliente, tá? Supere as expectativas do seu cliente. Chame o seu cliente pelo nome, tá? Sempre muito importante. Não só o cliente, ali o pai da família, mas a esposa, os filhos. Tente memorizar e chame-os pelo nome. Isso vai gerar muito mais conexão sua com essa família. Não distraia se mexendo no telefone, respondendo mensagem. Esteja 100% presente, tá? Larga o celular. No máximo você vai usar o celular para consultar alguma informação que talvez você não saiba. De resto, larga o celular, esquece esse aparelho e foca no atendimento, foca no seu cliente. Isso vai gerar conexão com ele, tá? E extraia tudo que ele gosta e tem preferência. Então eu sei que lá atrás você já fez as perguntas, mas talvez durante a visita ele vai se abrindo ainda mais, porque vocês estão tendo um pouco mais de intimidade. Seja direto e claro nas suas colocações, não é momento de ficar falando bonito, de ficar falando chique, é ser claro, objetivo, direto ali, de acordo com os possíveis questionamentos que esse cliente ou essa família possa te trazer. Escute mais e fale menos, de forma pontual. Ninguém gosta de vendedor chato que fica falando o tempo todo. Então fale menos, escute mais e tenho certeza que essa dica vai te ajudar bastante, tá? E respeite as opiniões, pontos de vista e preferência do seu cliente. Talvez a sua opinião é A opinião dele é B, mas a gente não está aqui para discutir pontos de vista. Nós estamos ali para servir, para atender o cliente. Então, se ele gosta da cor verde, amarelo ou azul, não importa. É o gosto e a preferência dele e da família dele. Fechou? E ao final da visita, solicite o retorno a respeito dessa visita, um feedback de fato. Gostou? É isso mesmo? Podemos avançar para o contrato? Né? Vem uma proposta? Como é que a gente pode, né, dar continuidade nesse nosso atendimento, nessa nossa relação? Mas não deixe o cliente solto no final da visita, tá? Esse é um ponto bem importante. Vamos lá, para nós terminarmos então essa aula de hoje sobre atendimento ao cliente, agora a gente vai falar rapidamente sobre o pós-visita. Ralph, terminei a visita e agora o que eu faço? Então, tem alguns pontos importantes aqui para trazer até você. Primeiro ponto e se ele me pedir outra opção ou outras opções? Muitas vezes isso acontece, inclusive dentro do mesmo edifício ou dentro do próprio condomínio que vocês estão visitando. Então, tem ali rapidamente quais são suas outras opções dentro daquele perfil que o cliente está buscando para que você possa apresentar a ele. Então, muito importante, antes de sair para visitar aquele imóvel XYZ, você já ter informações e estar por dentro de quais outras opções existem naquela região, naquele edifício ou naquele condomínio, tá? Mantenha contato com o cliente. Então, terminou a visita, né, o cliente foi embora, mantenha contato com esse cliente para que ele te mande uma proposta, para que vocês possam sentar no escritório para avançar essa possível negociação, tá? E construa um relacionamento. Muitas vezes não é na primeira nem na segunda visita que o cliente vai comprar de você. Isso envolve uma relação de segurança, né? Essa relação muitas vezes ela leva um tempo para ser construída. Então, crie esse relacionamento e cultive esse relacionamento, tá? Dica muito importante, tenha um plano B. E Ralph, qual é o plano B? Então vamos lá. Se uma das opções selecionadas e apresentadas impactar esse cliente, a ponto dele tomar uma decisão de compra, será preciso realinhar as expectativas do cliente para que você possa retomar a busca. Tá, Ralph, o que é isso? Vamos supor, você foi lá, apresentou 2, 3 opções e nada está agradando esse cliente. Então, peraí, será que lá atrás, no diagnóstico, lá no comecinho do nosso treinamento de hoje, alguma coisa ficou para trás, alguma informação não foi bem levantada? Então, é importante parar, sentar e realinhar as expectativas. Muitas vezes o cliente falou que poderia investir um valor X, mas na verdade ele só está podendo investir um valor Y. Não sei. Muitas vezes ele falou que precisava de uma área de lazer, mas ele começou a perceber que aquela área de lazer pode gerar
trabalho de manutenção, um custo mensal ali para a residência? Não sei. Então, é preciso dar um passinho para trás para continuar essa caminhada, tá joia? E antes de nós terminarmos a nossa aula de hoje sobre atendimento ao cliente, queria pedir para que você me siga lá nas redes sociais, @RalphSmarro, conteúdo diário sobre o mercado imobiliário para que você tenha êxito e muito sucesso aí na sua vida pessoal e profissional. E a frase que eu deixo hoje aqui é: nunca leve um não para o lado pessoal. Olha só, se você chegou até o final desse vídeo, eu queria deixar os meus parabéns. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar muito aí na sua carreira para que você alcance melhores resultados dentro das suas negociações e das suas vendas. E já que você chegou até aqui, eu tenho certeza que você é um profissional muito aplicado, dedicado e que busca constante crescimento. E por isso, eu tenho um convite para você. Eu vou liberar algumas consultorias individuais e gratuitas de 60 minutos cada uma delas, onde eu vou estar junto com você, identificando quais são os gargalos, como nós podemos otimizar para que você possa multiplicar as suas vendas e aumentar os seus resultados, tendo vendas aí todos os meses. E dentro dessa consultoria eu vou fazer um diagnóstico do seu negócio dentro do mercado imobiliário e te entregar um plano de ação prático e rápido para que você coloque em prática e alcance aí os seus resultados. E se isso fez sentido e faz sentido para você, clica no link aqui na tela ou na descrição desse vídeo, que eu e minha equipe vamos analisar cada um dos formulários com muito carinho, identificar aqueles mais comprometidos para que a gente possa iniciar essa nova jornada junto, para que você possa de fato alcançar os seus objetivos. Então a gente se vê logo em breve dentro dessa consultoria.